Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal! Estamos de volta aqui para o segundo bloco desta parola 87, a última dentro do tema Batalha Espiritual. O nosso convidado muito especial, aquele convidado que a gente está quase 2 anos tentando convidar e hoje, com a graça de Deus, deu certo. Essa semana nós temos a honra de ter conosco aqui o missionário Edson Teixeira, falando diretamente lá de Mairink, lá do cantinho dele. Olha que cantinho bacana, cenário bacana. A gente, quando crescer, vai ter um cenário bonito assim, viu, Edson? Tá bom, obrigado. Eu não queria falar, meninos, mas aqui, ó, só entre nós, tá? No fundo dele ali, ó, tem um vaso de barro, tá? Vaso de barro, 2 Coríntios 4. Fica a dica aí, tá? De que ele gosta mais. Eu não ia falar isso para vocês, para não causar confusão, mas eu acho que ele gosta mais de 2 Coríntios 4, tá? Nada demais. Tem uma cruz também, né? Para você ver. Ele tá fazendo isso daí, mas é que o Arthur é a nossa cruz, viu, Edson? No mundo tereis Arthur, mas tenha bom ânimo. Acho que esse lugar que o Edson tá em Mairink é o que ele menos passa tempo durante o ano, né? Não. E aqui eu venho 2 vezes por semana aqui, quarta e quinta-feira. É o lugar onde eu passo o meu tempo de oração, de estudo, de meditação. Então, eu estou sempre aqui. Quando você está no Brasil, né? É isso aí, quando eu estou no Brasil. Mas é assim, eu faço 6 viagens por ano, viagens internacionais. O máximo que eu fico fora são 14 dias. Antes eu ficava muito, a minha esposa ia comigo, minhas filhas, a gente ficava 2, 3 meses fora. Hoje não. Hoje, a minha viagem, o máximo são de 14 dias. E nesses 14 dias existem viagens de que em 14 dias eu prego em 9 países. Então, por isso que dá a parecer assim que eu fico o tempo todo fora, né? Mas, na verdade, eu fico aqui. E estando no Brasil, eu só viajo nos finais de semana. Os dias de semana eu fico em casa, fico com as minhas filhas e fico estudando, meditando. Antes eu não fazia isso. Eu chegava de uma viagem e eu já corria para tudo quanto é lado. Vocês me conheceram quando eu era garoto, né? O Wilson, que está aqui embaixo, ó, ele tinha cabelo. Muito cabelo. Fortes revelações. Dá um lustre aqui na cabeça dele. Então, na época eu era mais assim... agora eu tenho que cuidar um pouco mais, né? Mas eu viajo bastante, mas aqui eu estou 2 vezes por semana, estudando, orando. Aqui é o meu lugar onde eu busco a presença de Deus, onde eu tenho meus livros, meu cantinho de oração é aqui. Cenáculo do Edson Teixeira, então. Olha que coisa maravilhosa. Isso. Edson, só de curiosidade, quantos passaportes você tem em coleção já? Ih, rapaz, eu acho que eu tô com 8 passaportes. Ó, bacana. E eu queria, antes da gente retomar o assunto, que você falasse para a gente das suas redes sociais. Como é que a gente faz para o pessoal te encontrar na internet? Tá bom, é uma alegria. Obrigado por essa oportunidade de poder divulgar aqui com vocês minhas redes sociais. Mas você pode ver aí no meu Instagram, é eteixeira007. Lembra aí do James Bond, né? Fica facinho. Você pode também se inscrever no meu canal do YouTube. Todas as semanas estamos fazendo lives muito abençoadoras, seminários, as pessoas estão sendo muito abençoadas. Também o meu Facebook, Evangelista Edson Teixeira. E você pode ter acesso também no Spotify, colocando aí Edson Teixeira, Gota a Gota. Nós temos uma lista, são muitos devocionais, com muitos temas que vão abençoar muito a sua vida. E tem o nosso site, que é edsonteixeira.com.br. As pessoas que querem adquirir os seminários que a gente faz para liderança, sobre o reino de Deus, sobre a doutrina das últimas coisas, como o escatom, sobre seminários de honra. Enfim, tem uma variedade de seminários ali.
As pessoas quiserem, elas podem ter acesso aí através dessas redes sociais. Maravilha. E me diz uma outra coisa, Edson. A gente conheceu você há muitos anos atrás como missionário Edson Teixeira, que andava por toda a parte do mundo para pregar o evangelho. Então a gente sabe das tuas viagens para o Haiti, para Burkina Faso, para o Paquistão, enfim, para nações que são carentes, né, da mensagem. Eu sei que você monta caravanas também, um grupo de pessoas para acompanhar você nessas viagens. Como é que as pessoas fazem para poder participar das suas caravanas? Então, se a pessoa estiver me acessando no Instagram, por exemplo, no eteixeira007, eu estou postando quase que semanalmente as informações sobre essas caravanas. Inclusive hoje eu postei sobre a caravana que vamos ter em maio. Vai ser a 26ª caravana para a nação do Haiti, dos dias 16 a 24 de maio. Então, as pessoas me seguindo no Instagram, elas vão estar sempre recebendo essas informações. Também posto no YouTube, posto também no Facebook, mas com mais frequência no Instagram. Aí tem as caravanas que a gente vai fazer agora em março no Maranhão. Depois nós temos em maio a caravana do Haiti. Depois nós temos em junho uma caravana para o Peru. Depois nós temos uma outra caravana para a nação do Nepal, para Tailândia e para o Camboja. Enfim, durante o ano todo a gente vai postando aí o leste europeu, Indonésia, Paquistão de novo. E aqueles que têm desejo de estar conosco, é só escrever e eu na hora recebo ali e já vou respondendo. Tenho uma equipe também que me ajuda a responder essas perguntas quando eu não tenho acesso a elas. E fica bem facinho e vai ser uma alegria poder receber alguns desses que estão nos assistindo agora em uma de nossas caravanas. Vai ser uma honra. Nós temos feito muitas caravanas, acho que já foram 89 caravanas para 88 países do mundo. Muita gente sendo abençoada, muita gente sendo abençoada. Amém, amém. Cara, não é à toa que a gente tá com você assim, gravado no coração há tanto tempo, né, Edson? É um trabalho incrível que você faz, um ministério incrível que você tem. A gente vê que você toca pessoas com uma graça muito grande, cara. Então, obrigado mais uma vez por estar conosco aí. Vamos dar sequência aqui, então, no nosso tema. Vamos voltar aqui para a guerra, voltar pro pau, vamos voltar para a porrada espiritual, porque hoje o nosso convidado especial, ele veio para falar de armas, veio aqui para nos armar e nos ensinar a como agir nesse ambiente de batalha espiritual. Bom, no primeiro bloco, se você não acompanhou, corre lá, ele falou um pouquinho sobre a questão do mundo espiritual, começamos a falar um pouquinho sobre oração, mas nesse segundo bloco aqui a gente vai debruçar realmente na questão das armas espirituais, e eu quero trazer à memória aqui o texto que eu usei no primeiro bloco dessa parábola, até que você citou, Edson, que é 2 Coríntios 10, quando o apóstolo Paulo vai falar que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, né, para derrubar os sofismas, as fortalezas, enfim. Eu queria que você falasse agora um pouquinho mais a respeito das armas, efetivamente, né, que Deus, as estratégias que Deus nos dá. E aí o Sinho deu uma palhinha na terça-feira, no primeiro bloco, falando a respeito de louvor como uma arma de guerra, né? Além da oração que o Paulinho citou, o louvor, como é que você enxerga isso como uma arma espiritual para a batalha? O louvor a gente enxerga isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, o louvor como uma arma de guerra. O Wilson citou para a gente aí lá em Crônicas, capítulo 20, quando os moabitas, os amonitas e os filhos do Oriente se juntaram, esses três inimigos se juntaram para vir em combate contra Israel, e o texto fala que era uma multidão de tantos camelos, de tantos homens de guerra, que a expressão chega a ser usada como a areia do mar, né? Então era uma multidão de inimigos que Josafá fica com medo. Ele tem medo. O texto fala que quando veio essa notícia e ele percebeu, ele ficou com medo.
Então, e aí ele vai buscar a Deus, ele vai consagrar, ele vai buscar a presença de Deus, e Deus veio a ele e fala assim: olha, Josafá, essa batalha aí, você não vai ter que pelejar. Então, existem batalhas que a gente tem que pelejar, como Josué, como a conquista das nações de Canaã. Deus disse: vocês não têm que pelejar. Não, tem que pelejar. Mas essa daí, Josafá, essa daí você não vai pelejar. Essa aí você vai tomar uma posição de firmeza, e você vai cantar. Você vai colocar os sacerdotes aí para cantar. Essa é uma batalha que vai ser vencida através do louvor. E de uma forma muito linda, extraordinária, esses homens começaram a cantar, dizendo que o Senhor é bom, que a sua fidelidade, benignidade, bondade dura para sempre. E enquanto, o texto fala, enquanto eles cantavam, o Senhor começou a colocar emboscada no meio deles, de forma que eles se confundiram, Moabita com Amonita, com o filho do Oriente, a espada de um contra o outro, de forma que Israel não precisou mover sequer um dedo, uma mão com uma espada, porque os inimigos se autodestruíram. Porque Deus colocou um espírito de confusão lá no meio deles, enquanto Israel louvava. Então, o cântico, ele tem a sua importância. A gente vai ver em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas estão na prisão. E eles estão... o texto fala que estavam colocados no tronco. Vamos usar uma linguagem nossa hoje. Eles estavam algemados, eles estavam presos, não podiam sair daquele lugar. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, os pés presos no tronco, que eram os pés, os braços e o pescoço ali nessa prisão, na cidade de Filipos, e eles começaram a cantar. Perto da meia-noite, oravam e cantavam, e os presos ouviram, e de repente houve um terremoto naquele lugar. E em resposta a essa adoração dos filhos de Deus, as portas fechadas se abriram, as cadeias se quebraram, houve um milagre. Nós conhecemos a conversão do carcereiro, da família dele, a sua família foi salva, foi batizada. Também no Novo Testamento, uma manifestação sobrenatural que veio através do louvor. Então, quando a Bíblia fala para a gente orar, quando a Bíblia fala para a gente cantar, está dando a mim e a você armas espirituais. Por isso, Romanos 15, versículo 30, Paulo vai dizer assim: eu rogo, irmãos, que vocês batalhem comigo nas vossas orações a Deus. E Colossenses 4, versículo 6, ele vai falar de um amigo dele, de um cooperador dele, dizendo para essa igreja: ele luta diante de Deus em oração por vocês. Então, Romanos 15, 30 e Colossenses 4 e Filipenses 4 vai falar que é uma batalha, que a oração é uma guerra, que a oração é uma luta. Por isso que tem pessoas que não conseguem orar. Por isso que a gente vê o Daniel perseverando em oração, e tem pessoas que começam a orar e de repente desanimam. O Daniel ficou esses 21 dias orando. Tem gente que começa o ano orando, esse ano vai ser diferente, porque eu vou orar. Você conhece, os crentes são assim, né? Passagem de ano, e começa, e meu propósito, não sei o quê, e o mês de janeiro o bicho tá soltando fogo e orando. No mês de fevereiro já tá assim, mais ou menos. No mês de março já não tem muita certeza. No mês de abril fechou. E no mês de maio há um desmaio, acabou, apagou essa... Porque é uma guerra. Então, quando eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou ruim para cantar, muito ruim para cantar. Não coloque o microfone na minha mão para cantar. Eu só canto na igreja porque a voz dos irmãos tapa a minha voz. Então eu faço parte de um louvor congregacional. Agora, hoje mesmo, aqui sozinho, eu fiquei umas 2 horas cantando. Umas 2 horas. Eu gosto de cantar ainda. Eu canto hinos da harpa. Eu amo os hinos da harpa. Então, eu tenho um aplicativo que eu pego a música, eu conheço a letra, então eu coloco a música e eu começo a cantar as músicas da harpa, em fervente oração, pelo sangue,
porque te abates. E eu sinto que enquanto eu estou louvando a Deus, sou eu e Deus, eu sinto que cadeias são quebradas, que principados, que potestades se tornam fracos, eu sinto que portas se abrem, como para Paulo e para Silas, eu sinto que os inimigos são desbaratados, eu sinto que estratégias malignas são desfeitas no momento em que eu estou em intimidade com Deus, orando e adorando. Por isso o Salmo 149 vai dizer: estejam em tuas mãos a espada de 2 gumes e na tua garganta os altos louvores a Deus. E no Salmo 149 você vai ver que é de vencer generais, vencer comandantes, vencer os governantes. É uma linguagem de guerra, e nessa linguagem de guerra do Salmo 149 vai dizer: esteja na sua boca os altos louvores a Deus e na tua mão a espada de 2 gumes. Então a gente sabe que é a palavra de Deus e que são os louvores ao Senhor que faz com que essas cadeias sejam quebradas. Mas é exatamente para onde a fala do Josafá leva o povo, né? Citado aqui pelo Wilsinho no final do bloco passado, segundo Crônicas 20:20, quando ele diz: crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu costumo dizer o seguinte, Edson, louvar nada mais é do que declarar os atributos de Deus. Não tem uma fala boa que eu possa dizer acerca de Deus que seja uma novidade para quem é Deus, né? Não tem um elogio, um atributo positivo que eu possa declarar em referência a Deus que seja inédito em referência a quem ele de fato é. Então o louvor nada mais é do que o reconhecimento de quem Deus é. E o reconhecimento de quem Deus é, antes dele se tornar uma declaração, seja ela cantada, seja ela orada, ele precisa ser gerado no campo da fé, né? Então, por isso que eu creio que a fala de Josafá para o povo leva o povo a essa posição, né? A posição do crer. Se vocês crerem, vocês vão manifestar isso. Se vocês encherem o seu coração disso, é isso que vocês vão manifestar em oração, é isso que vocês vão manifestar em música. Dizer quem Deus é suficiente, né? Isso que eu acho tremendo. Desculpa te interromper, mas só pegando o gancho, o Wilsinho falou que tem pessoas aí que falam: poxa, eu dou o dízimo, eu oro, eu canto, eu faço tudo isso. Essas coisas estão acontecendo comigo, né? Da carteirada. E o texto de Atos 16, Deus disse: vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho, curam os enfermos e expulsam os demônios. O Paulo e os Silas estão fazendo justamente isso. Eles libertam uma moça endemoniada, eles pregam a palavra nessa cidade, e como consequência vem o quê? Vem uma surra terrível, eles são chicoteados com vara, e, além disso, eles são presos com as feridas ardendo, eles são lançados em um calabouço, com fome, cansados, sangrando, e eles poderiam dizer: Deus, eu fiz a tua vontade, olha onde é que eu vim parar. Então, o fato de você fazer a vontade de Deus não significa que você está isento de tribulações e de problemas, mas foi justamente no meio dessas tribulações e desses problemas que o Paulo e Silas, através da oração e através do louvor, expressaram a fé que existia no coração deles. E foi justamente nesse ambiente que Deus fez esse milagre. Então, não vai te livrar, né, Wilson, de problemas, muito pelo contrário. O fazer a vontade de Deus talvez possa te jogar no meio dos problemas, mas é no meio dos problemas que Deus vai estar presente, vai guardar, vai proteger, vai livrar. Esse é o milagre de Deus. Tem um autor que a gente sempre fala aqui, eu sou apaixonado por ele, não sei se você já ouviu falar, chamado Rick Renner. É um autor que hoje está numa igreja na Rússia. Sim, eu conheço ele. O carequinho igual você, né? Já entrou na parola, já. Por isso que o Wilson é tão fã do cara. Eu quero saber quem é hoje que vai fazer a piada do Ministério de Libertação com o missionário Edson Queixada cantando.
Quero ver quem vai ter coragem de falar isso. Meu Deus. Hoje ninguém vai falar. Não. Edson, não Isso é. aí já é o inimigo que você levantou peraí. mesmo. Edson, eu vou explicar. O nome do nosso canal chama Os Paroleiros. Mas o Arthur queria um negócio meio estranho, que era andando no caminho. Era um negócio meio assim. E aí ele veio num papo, porque ele gravou um CD. Ele gravou um CD também. Ele gravou um CD. E aí ele vem com essa história. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o papo aqui, porque vamos voltar. Um dia ele vai falar sobre isso. E dentro disso que você falou, o Rick Renner, num livro dele, não sei se é Na Zona de Combate, o livro dele, ou é Armados para o Combate, um deles, ele fala sobre o esclarecimento do que Paulo diz sobre que todas as coisas cooperam, né? E aí ele vai trazer um entendimento que é assim, de fato, Deus não vai te livrar da fornalha, ele vai te livrar na fornalha, e tem um motivo. E ele vai contando todas as vezes que Satanás ele armou uma estratégia contra o povo de Deus, e como Deus agiu nos bastidores, aí ele vai citando, por exemplo, Moisés, né? Então, Deus teve um sarcasmo, desculpa falar dessa forma, mas um humor, que ele fez o seguinte: bom, beleza, então já que você vai matar os primogênitos, eu vou permitir com que isso aconteça, só que, olha, vai ser colocado no rio um homem, a tua filha vai pegar, a mãe dele a mãe e a irmã vão cuidar dele e ainda vão ser remunerados por você. E depois ele vai libertar o povo. Ou seja, veja como o nome de Deus foi glorificado. Então, aí onde o Rick Renner ele explica sobre isso, né? E quando você fala sobre isso, de fato, a gente vê hoje uma necessidade de nós colocarmos a bola no chão, né? E dizer o seguinte: olha, o evangelho funciona dessa forma. Então, de fato, quando Paulo ele está lá preso, ele estava fazendo a obra de Deus. E aí eu me lembrei quando você falava disso, porque quando Pedro estava preso, a igreja orava não para que Deus o livrasse, mas desse poder e coragem, ousadia no espírito, para que o nome fosse ainda mais pregado. Sim, né? sim. Então você vê como hoje nós temos aí a gente evita trazer críticas aqui, porque o propósito do nosso canal é trazer o evangelho de uma forma mais simples. Né? Nós já temos tido pessoas que falam para nós assim: rapaz, vocês falaram um negócio ali que eu nunca tinha parado para pensar, e de uma linguagem tão simples, vocês destravaram coisas, né? Mas muitas vezes nós hoje estamos jogando no rosto de Deus, jogando ao rosto de Deus: eu sou dizimista, eu faço, eu aconteço, quando na verdade nós estamos, talvez, e aí você me corrija se eu estiver errado, mas nos privando de ser um instrumento da manifestação da glória de Deus, e aí literalmente sendo o objeto, como Moisés foi, do escárnio mesmo que foi para Satanás. Rick Renner, nesse livro, ele fala sobre o que significa Colossenses capítulo 2, é como se Satanás tivesse sido passado no meio do Coliseu e todo mundo uivando por vendo a sua nudez, dizendo: perdeu, você perdeu. Ele foi despojado, envergonhado, como se estivesse nu, um desfile nu, né? Isso é uma coisa, né? Então, assim, quando a palavra diz, né? Eu estou me arrepiando inteiro aqui. Glória a Deus. Uma presença tremenda de Deus aqui. Amém. Quão belos são os pés daquele que anuncia o evangelho, né? E eu estou lendo um livro de John Fox que ele está falando sobre os mártires e como o evangelho ele é algo libertador, mas da mesma forma traz um peso de glória. E aí sim, Arthur, você pode fazer o teu merchan, segundo Coríntios aí, mas de fato é um peso de glória e nós não podemos nos privar de sermos o elemento, o canal pelo qual, como diz um amigo meu, o canudinho da Coca-Cola, onde Deus ele vai fluir, né? E a glória do Senhor vai se manifestar. Amém, amém. Glória a Deus. O Arthur ficou até mudo. Até mudo ele ficou. Ó, fala, Arthur, você perdeu a voz. Me deixam sem fala, gente. Lindo, 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 lindo. Gente, vamos fazer mais uma pausa aqui, então. Falou dele cantar, ele já fechou o microfone, assim. Vamos fazer mais uma pausa aqui, então, para a gente
voltar no terceiro bloco no sábado para falar mais um pouquinho sobre as armas espirituais dentro do campo de batalha. O nosso super convidado missionário Edson Teixeira, deixar aqui nosso recadinho para que você nos siga lá nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também na versão em podcast no Spotify, enquanto você se prepara para o retorno das suas férias. Esperamos você no próximo sábado, se Deus quiser, e até lá. Tchau, tchau.